Tá. Então, continuando aqui com a parte 2 da aula. E a minha ideia seria trazer alguns exemplos para a gente verificar esse último teorema que foi falado na parte 1, que é o teorema de Kelly-Hamilton, e testar para alguns exemplos com algumas matrizes. Então, só para relembrar o que o teorema falava, então a gente tem uma matriz A, num espaço de matrizes de dimensão n. Então, vamos começar pensando em A como entradas reais, que vão ser os exemplos que a gente vai ver. E aí eu tenho um polinômio característico, é o contrário, polinômio característico que é associado a A. E o que a gente viu é que o polinômio matricial, então A é uma raiz do polinômio matricial que a gente pode dizer que é gerado pelo polinômio característico. No sentido de que, por exemplo, característica, se a gente tinha uma matriz 2 por 2, então se A é assim, então eu tenho uma matriz, um polinômio característico de A gente lembra que ele é dessa forma, né? Então ele é lambda ao quadrado menos o traço da matriz A mais o determinante de A. E aí o polinômio matricial que vem desse polinômio característico, ele vai ser o seguinte, eu vou ter, vamos chamar essa matriz aqui de B, porque eu vou querer agora que A seja uma entrada qualquer genérica desse polinômio. Então eu vou ter A ao quadrado menos, então vou chamar isso de P de A, que agora o que ele recebe é uma função que recebe uma matriz e devolve uma matriz. Então, as operações que a gente está fazendo aqui não são mais operações de escalares, igual a gente estava fazendo aqui, mas operações de matrizes, né? Então, esse A ao quadrado é uma potência da matriz A, que é a mesma coisa que a matriz A vezes ela mesma, né? Então, isso daqui é A vezes a matriz A. Aí, isso menos o... então, vou chamar isso daqui de A1, isso daqui de A0, para dizer que são os coeficientes. Então, tem algum A mais uma 1 vezes A mais uma 0. Aqui eu tô fazendo isso só para não confundir, mas o que eu tô querendo dizer é que eu tenho um coeficiente que vai estar relacionado no caso que eu tô tentando fazer é só uma representação. Tá, faltou uma identidade aqui. Só uma representação genérica de como seria esse polinômio matricial. Então, eu tenho aqui um coeficiente A0 que acompanha a identidade.
um coeficiente A1 que acompanha A. Então, eu tenho, né, um A ao quadrado aqui, um expoente 1. E aqui eu teria um A0 aqui, que a gente está definindo isso como sendo a identidade. Então, estou dizendo que uma matriz elevada a zero é a identidade. Aí, o que o teorema fala é que se eu pegar esse polinômio característico da matriz e gerar um polinômio matricial a partir dele, e eu plugar aqui como esse x do polinômio, e isso vai zerar. Então, A seria uma raiz desse polinômio matricial. Tudo bem até aqui? Tá, então tô basicamente só repetindo o que foi dito anteriormente. Aí agora a gente vai para os exemplos, né? Ver isso de uma forma mais concreta. Então vamos fazer alguns cálculos. Então no exemplo 1, vamos tomar essa matriz 2 por 2, que é a seguinte. 1, 2, 2, 4. Então, qual o primeiro passo aqui que a gente deveria fazer? E aí, qual o objetivo do exemplo, né? Vou colocar aqui. Verificar o teorema para as matrizes a seguir. Tá, então qual a primeira coisa aqui que a gente deveria pensar? Polinômio característico. Exatamente. Vocês já cansaram de calcular esse polinômio para tantas matrizes diferentes? Ou ainda não? Ainda não. Ainda não? Tá, perfeito. Qual que é aqui, então? Vai ser. No caso aí tá com lambda, né? Vai ser lambda ao quadrado Uhum. menos 5 lambda e zero. O determinante é zero. Ok. Então, qual seria a nossa o polinômio matricial que é gerado a partir desse polinômio? Como Aí que eu teria posso que. escrever ele? Aí Como que eu teria posso que escrever ele? substituir o lambda pela matriz, né? Uhum. Nesse caso, a gente não tem. Na verdade, isso aqui seria o lambda zero, né? Mas como o coeficiente é zero, então a gente nem precisa escrever. Então, polinômio matricial, a versão, né, a matricial do polinômio característico, que eu vou chamar ele de uma outra letra para representar. Ah, Para representar o polinômio. tá. F. S?
F. F? Tudo bem, pode ser F. Então, ele recebe uma matriz A. E aí, eu devolvo A ao quadrado menos 5A. Então, vamos ver aqui. Para o caso, agora a gente vai observar qual o resultado de aplicar essa função para A1. Então, isso seria o nosso A1 ao quadrado menos 5 vezes A1. Então, se a gente fizer aqui, do ladinho, quem é o nosso A1 ao quadrado isso daqui vai ser 5 6 10 aqui e 20. É isso, né? Então aqui. Por que ali é 6? Ah, não. Tá errado. É 10, na verdade. É 6 porque eu fiz a conta errada. Então, aqui tem 5. Aqui vai ser 10. Aí aqui 2 mais 8. E 4 mais 16. Então, isso vai dar 5, 10, 10, 20. Menos 5 vezes A1. Então, vamos colocar aqui direto. 5 vezes A1 vai ser... Eu vou multiplicar cada uma das entradas vezes 5. Então, eu vou ter 5, 10, 10 e 20. E aí, claramente, a gente consegue observar que essa operação que a gente está fazendo aqui devolve uma matriz nula. Então, encontrar uma raiz desse polinômio matricial é determinar uma matriz para a qual, quando eu aplico essas operações, ele me devolve uma matriz de zeros. Então, para esse exemplo, a gente conseguiu ver isso de cara. Alguma pergunta? Mais Nesse exemplos? caso, então, desculpa. Nesse Pode caso, então, falar. a matriz não tem inversa, né? Por que ela não tem inversa? Porque quando a gente pega o polinômio característico, naquela formação, deveria tipo ser lambda ao quadrado menos 5 lambda mais identidade. E aí a gente não tem como isolar a identidade para ficar só com a matriz lambda de um lado do outro, né? Então, aqui, que a gente tinha, né? A gente tinha... Se a gente escrever aquela forma da inversa de uma maneira genérica. Então, vamos pensar aqui. Que a gente tinha um polinômio que recebe uma matriz A
E ele é o seguinte, ele tem essa cara, né? Então, eu tenho A ao quadrado. Vamos pensar no n igual a 2, né? Então, eu tenho uma ao quadrado. Então, tem... Na verdade, nem precisa, né? Porque o coeficiente que acompanha ele é sempre 1. Aí eu tenho um coeficiente A1, que acompanha A, pensando numa matriz genérica, né? E aí eu tenho um coeficiente, que eu vou chamar de A0, que acompanha A 0 aqui, que é a identidade. Aí, o que acontece, né? A gente podia escrever... Aqui, se eu estou supondo que A é uma raiz desse polinômio matricial, isso daqui tem que ser igual a 0. Então, vou... tá, vamos continuar com A, né? Tá, vamos pegar um B. Então, B é conhecido. Aqui, o que eu estou tentando fazer, né? Esse A aqui é só para dizer que é uma matriz qualquer do R2, né? Então, essa função... Então, o que acontece? P recebe uma matriz no R2 e devolve uma matriz no R2. Então, eu só estou escrevendo isso de uma outra forma, né? Então, vamos pegar um B conhecido de tal forma que B é raiz de P, de A. Então, o que acontece? Eu vou ter que, se eu colocar B nesse polinômio, ele vai zerar, né? O meu resultado vai ser uma matriz nula. Isso daqui é para dizer que é uma matriz, né? Apesar de eu estar escrevendo um zerinho só. Aí eu vou ter B ao quadrado mais A1 B mais um certo A0 identidade. E aí eu posso vir aqui e escrever essa identidade como B menos 1. E aí, estou supondo aqui que B menos 1 tem uma inversa. Então, né, supondo que B tem inversa. Porque senão eu nem posso escrever isso, né? Então, aqui essa é uma hipótese importante. E aí eu vou vir aqui. Deixa eu ver se eu estou fazendo isso direito. Na verdade, acho que a gente nem precisa escrever assim, né? Porque se eu passar... Então, se eu dividir... Aqui é 0, né? Então, se eu dividir todo mundo por A1, por A0, eu tenho isso daqui. E aí, o que eu estou dizendo é que se eu jogar isso para o outro lado, eu tenho menos 1 sobre A0 B ao quadrado, mais A1 sobre A0, aqui menos também, né? Vezes B, isso é igual à identidade. E aí, se eu colocar B em evidência, eu tenho o seguinte.
eu vou ter que isso daqui é B a menos 1. Só que assim, você concorda que esse coeficiente aqui, para isso funcionar, ele precisa ser diferente de zero, certo? Sim, porque senão fica uma indeterminação. Então, senão a gente não consegue fazer essa manipulação algébrica que a gente fez. E aí o que acontece? Aqui já meio que assim, a gente já sabe que não existe inversa, porque a gente calculou o determinante dela. E, e aí, enfim, aí a gente já sabe, a gente calculou o determinante, deu zero, não tem inversa. Aqui a gente tem uma informação que é mais geral, assim, porque o que ele está dizendo é que se eu tenho uma matriz B, que ela zera um polinômio no qual eu não tenho um coeficiente não nulo que acompanhe a identidade, então eu não consigo encontrar uma inversa dessa forma. Porque o que acontece, né? Vamos supondo que a gente não tivesse isso daqui. Quando que a gente tira isso? O que a gente teria, né? Vamos olhar aqui. Então, eu teria que zero é um b ao quadrado mais a 1b. E aí, se eu colocar em evidência de novo o b aqui, eu tenho b mais a1 vezes b. Então, não consigo tirar nenhuma informação sobre inversa aqui. Porque eu não consigo fazer nenhuma relação com a identidade. Então, para esse caso do polinômio matricial que a gente está construindo a partir do polinômio característico, como isso daqui é o determinante da matriz, né? Então, quando você vai fazer o polinômio característico, o a zero é o determinante. Então, se o determinante é zero, é meio que uma informação que você já tem, né? Eu estou pensando se isso se estende de uma forma mais geral. Então, sei lá, se B é uma matriz que eu não consigo. Sei lá, eu tenho uma matriz B qualquer, supondo que B é conhecido, por alguma razão, sei lá, eu não consigo calcular o polinômio característico dela, mas também B não é raiz de nenhum polinômio que tem um coeficiente a zero não nulo. Então, eu não tenho como ter um polinômio característico para B com esse coeficiente, né, diferente de zero. Tipo, vocês conseguem ver que tem uma informação que você está ganhando com isso? Em saber sobre esse polinômio matricial? Não sei se fez sentido a discussão. Acho que eu entendi mais ou menos. E lembrei, tinha esquecido. Tipo, existem diversas formas de encontrar o determinante não, a matriz inversa.
de uma matriz. Só que, tipo assim, esse é um exemplo, que a pessoa tem que dividir pelo determinante, aí fica de forma óbvia que o determinante não pode ser zero, porque se for zero, dá uma indeterminação. Então não teria como determinar o determinante, a matriz inversa. Mas, tipo, existem outras formas que não utilizam determinante e que utilizam outra coisa, que também são critérios para valer a matriz inversa. Se a pergunta é se existem outros critérios? É tipo, existe alguma outra forma de encontrar o determinante não, é a matriz inversa, que tipo, não dependa digamos que não dependa do determinante, mas que utilize outro critério, que se não existir esse critério ou der algum valor, não tenha como calcular a matriz inversa. Então, o outro critério, aí a gente volta na ideia de dependência linear. Então, a outra coisa que não tem inversa é que você tem o seu espaço das. Então, o que acontece, né? Você tem uma matriz A com as suas colunas C1, C2 até Cn. E aí, pensando, né, que essa matriz é quadrada, eu tenho. As minhas colunas não são ali. Então, eu tenho alguma combinação. Alfa 1 das colunas, alfa 2, C2, até alfa N, Cn. Então, eu tenho alguma combinação não trivial. Então, se chamar essa matriz de C, determinante de C igual a zero. Outro jeito de ver isso, ou isso está dizendo exatamente a mesma coisa, de que eu tenho uma combinação possível onde existe uma alfa I que é diferente de zero. Então, tem alguns alfa I, alguns alfas aqui. Então, o que eu estou dizendo é que onde existe um alfa, onde isso daqui não é todo mundo zero, né? A gente viu isso lá no começo, assim, bem antes de falar de determinante, né? Falando só de matriz inversível relacionando com combinação linear e os sistemas e as resoluções de sistemas lineares. Vamos responder a sua dúvida? É mais ou menos. Tipo, é porque isso daí, o determinante é meio que derivado disso, né? Porque se a matriz tiver colunas LD, o determinante é zero, né? Uhum. Aí, Então, essa ideia assim, mais básica, então, tipo, mais fundamental. Uhum. então, meio que o que importa mesmo é ver se as linhas as colunas são LD, ou L para ter. O resto é meio que é derivado disso. De certa forma, sim. Certo. É que aí, tipo, à medida que você vai aprendendo coisas novas, você vai tendo mais ferramentas para encontrar e dizer as mesmas coisas que você sabia antes. Então, enfim, essa é a parte, uma das partes legais, né? Então, você está falando a mesma coisa que você está falando antes, só que talvez agora usando um objeto que seja mais sofisticado, assim, entre aspas.
Vamos pensar num outro exemplo? Agora, numa dimensão um pouquinho maior. Agora, para a dimensão 3. Vamos pegar nosso A2, que é o seguinte. Então, quem é o polinômio característico para A2? Vai ser lambda ao quadrado. Tem certeza? É que o determinante é zero também. Como assim? É porque ela só colocou como lambda. É que aqui a gente está na dimensão 3, certo? Ah, é verdade. Tá. Lambda ao cubo. Tem um sinal de menos que acompanha ele. É verdade. Aí vai ser mais mais 3 lambda ao quadrado. Uhum. Então, esse daqui é o traço de A2. Agora seria as matrizes 2 a 2. Aí, peraí. Deixa eu ver aqui. Uma é zero. Considerando, pegando na diagonal aquele 1, excluindo a linha coluna, vai dar zero. Uhum. Então, aqui, só para o pessoal acompanhar, né? Que a gente está pegando os determinantes das submatrizes, né? Então, primeiro excluindo em relação a esse elemento, então estou pegando a matriz excluindo a primeira linha, a primeira coluna, esse determinante aqui é zero. Aí agora eu vou fazer em relação a esse elemento, então tirando essas duas, essa coluna e essa linha. Não, no caso seria a linha do centro, né? Ah, isso. Então esse daqui, exatamente. Então quem é esse? Esse é 2. E aí a gente está chamando essa determinante do A11, que é a submatriz, que eu excluo a linha 1 e a coluna 1, mais o determinante da submatriz onde eu excluo a coluna 2 e linha 2. Então, é essa soma que vai estar aqui dentro desse parênteses. E isso daqui é uma formulazinha geral para encontrar polinômio característico no espaço de dimensão 3. E isso daqui é uma outra notação para determinantes. Então, talvez alguns lugares possam aparecer dessa forma, com essa barrinha do lado. E aí agora, o terceiro, que é esse aqui, é zero também, né? E por último, É zero também. que é o determinante da matriz completa. Aqui esse zero é o determinante de A2. Alguém não acompanhou o que acabou de acontecer aqui?
Então, aqui, se vocês tentarem chegar nisso daqui, por enfim, usando uma matriz genérica com as entradas A, 1 e assim por diante, vocês vão ver que é exatamente isso. Que foi na forma parecida como a gente fez para o caso 2x2, onde a gente tinha A, B, C, D e etc. Ou se a gente fizer, né, usualmente de pegar e fazer isso daqui e encontrar o determinante dessa matriz, a gente vai chegar nessa mesma resposta. Então, vamos reescrever isso daqui. Então, isso é menos lambda ao cubo, mais 3 lambda ao quadrado, menos 2 vezes lambda. E agora o polinômio matricial que está associado, ele vai receber uma matriz A, e aí ele eleva essa matriz A à potência 3, mais 3 vezes A ao quadrado, menos 2 vezes A. E aí a gente quer verificar que o nosso A2, usando o vocabulário que o Thiago usou, né, aniquila FA. Então, deixa eu colocar aqui do ladinho quem era o nosso A2. Ele era 201, 402, 011. Então, vamos fazer os nossos cálculos aqui. Então, agora é mais só fazendo várias multiplicações de matrizes. Isso aqui, como tem vários zeros, é bem tranquilo. Vamos primeiro encontrar A ao quadrado, na verdade. E depois a gente só precisa multiplicar por A de novo para encontrar A ao cubo. Vou copiar aqui. Então, o que é isso daqui? Vai ser a primeira entrada 2, depois 0, 3, aí depois 8, 0, 6, 0 aqui e 1. Vocês estão fazendo a conta aí para ver se tá certo? Tá certo. Tá, ok. Aí agora o nosso A3 é isso A ao quadrado vezes A. Então, vamos colocar aqui 203, 806,001 vezes o nosso que eu tenho 201, 402,001. Isso daqui vai ser 4, 0, 5. Aí o próximo 16,
Zero. Isso aqui é zero nessa, porque isso daqui, esse é zero. Aí aqui vai ser 8 mais 6, 14. Zero aqui também. E 1. Então, temos a nossa A ao quadrado, temos A ao cubo. Então, vamos, o nosso F, aqui na verdade é A2, né? Então, quem é o nosso F de A2 vai ser menos A2 ao cubo, mais 3 vezes A2 ao quadrado, menos 2 vezes A2. Vou colocar aqui os valores que a gente encontrou. 4, 0, 5, 16, 0, 14, 0, 0, 1, menos aqui, mais 3 vezes essa matriz aqui, certo? Que é o nosso A2 ao quadrado. Então, vai ser 6, 0, 9, 18, não, 24, 0, aqui é 18, 0, 0 e 3. E por fim, menos 2 vezes A. Então, nosso A era, vou copiar ele aqui embaixo, para a gente poder lembrar. Então, é menos 2 vezes A2, que é 4, 0, 2, 8, 0, 4, 0, 0, 2. E aí, agora a gente quer verificar que essas operações aqui vão me resultar numa matriz nula. Tem alguma? Deixa eu ver. Aqui não deu zero, tem algum erro de conta. Mas aqui deu zero, aqui dá zero, aqui dá zero, com certeza, aqui também é zero, aqui zero, aqui zero. Então tem alguma coisa nessa primeira linha dessas daqui. Ah, tá, tudo bem, porque aqui não é 2, aqui é um 4. Ok? Isso daqui vezes esse. Aqui dá zero. E esse daqui, ok, dá 3. Então, se eu consertar aqui, agora eu tenho aqui igual a 8. Aqui, 0, ok, e aqui vai ser 4 mais 3, 7. Então, vamos corrigir isso.
Aqui vou ter 8, 7. E ali eu tenho 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 3, 9. Agora tá certo. Pronto, é isso. Aí agora a gente vai conseguir zerar todos os elementos, que é o que a gente queria mostrar, né? Que se a gente aplica esse polinômio matricial para o nosso A2, que a gente tem aqui em cima, então a gente obtém a matriz nula. Observações, perguntas, comentários? Mais exemplos ou tá bom de exemplo esses dois? Será que sabe? Tá, tudo bem. Então, o que a gente pode fazer, não sei se vocês tiverem alguma pergunta da lista 5 ou alguma outra dúvida mais geral, aí a gente pode fechar esses dois exemplos por aqui e a gente continua com outras dúvidas. Ou ninguém tem dúvida também. A generalização do negócio do problema 1. Daquele do enunciado. Tá. Quando você fala você está falando generalização do problema 1 da lista? Não, tô abrindo aqui, peraí. É Ah, porque tá. ele deu um negócio enunciado, não foi? Ah, ok. Pode falar. Deixa eu ver. O teorema fundamental da análise. É a generalização do teorema fundamental da análise. Não sei se eu entendi sua pergunta. Generalização em que sentido? Tipo, é porque eu nunca tinha visto, não, esse teorema. Eu queria ver como é que fazer pra, tipo, descobrir ele. Tipo, como... É porque ele aqui faz até um N. Eu vou. Peraí. Vou fazer o seguinte: eu vou fechar a gravação, como a gente não vai. Como a gente já fez os exemplos, e aí a gente vai discutindo um pouco mais essas outras dúvidas.